Olá pessoal, vamos falar do assunto do momento, que é a revista em quadrinhos Vingadores, a Cruzada das Crianças. Ou a gente deveria falar a Cruzada das Discórdias, a Cruzada dos Conflitos, entre o prefeito do Rio de Janeiro, a Bienal, o STF, enfim, quem é que está certo? Se existe alguém totalmente certo nessa história, né? Fiquem aí, vamos falar sobre isso agora. Olá, meu nome é Humberto, eu sou advogado e eu sou legal. Sejam bem-vindos ao Advogado Legal. Como dito, a gente vai falar um pouquinho aí sobre toda essa discórdia que aconteceu com essa revista em quadrinhos, que foi proibida de circular, depois com vários recursos ela foi autorizada a circular, depois ela foi proibida de novo, enfim, que todo esse conflito que perdurou durante o final de semana da Bienal, né? Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe do que eu estou falando, eu estou falando da revista que o prefeito do Rio de Janeiro, né, a revista em quadrinhos Vingadores, a Cruzada das Crianças, o prefeito do Rio de Janeiro, ao visitar a Bienal, ao frequentar a Bienal, solicitou que essa revista fosse retirada de circulação, fosse proibida de ser divulgada lá, porque havia nela conteúdo que ele considerava impróprio ou inadequado, e aí entendeu-se que havia um beijo homossexual, né, de um homem com outro, e ele entendeu que isso seria um conteúdo impróprio. Foi proibida, depois a Bienal entrou com recurso, houve toda uma discussão, foi autorizada a vender, depois proibida de novo, e aí finalmente chegou no STF no domingo, e o STF entendeu que não havia nada ali que precisasse ser proibido de ser visto, de circular, e também confrontou o argumento do prefeito que dizia que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, dava a ele poderes para poder proibir essa revista, e o STF nessa parte realmente agiu corretamente, porque realmente não tem nada no Estatuto da Criança e do Adolescente que diga especificamente sobre você tem uma foto homoafetiva, né? Você tem uma foto de um homem beijando o outro que ninguém pode ver. Então, o ECA não fala nada sobre isso, mas isso reacendeu, né, todo esse debate, toda essa discussão, né, da família heterogênea, da família homoafetiva, enfim. E aí a gente percebeu aí a internet entrando nessa espiral de loucura e realmente a gente precisa pensar um pouco mais sobre esse assunto. De fato, o prefeito Crivella não tem o poder e nem o direito de proibir a circulação e a venda dessa revista que estava exposta no estande na Bienal. Por isso o STF realmente agiu de forma correta. Independente disso, o caos já havia sido instalado. E por quê? Porque, gente, a gente precisa refletir um pouco mais e debater um pouco mais esse tema sem tanta paixão e raiva. Eu acho que o ponto central não é o beijo em si, né? Nós estamos no século XXI, a gente sabe que isso acontece. Quem quer negar isso, desculpa, você está morando no planeta errado, então, né? Mas isso acontece. Isso existe, o STF já há alguns anos já inclusive decretou e reconhece a família homoafetiva como um conceito de família. Então assim, a gente está já ultrapassando essa discussão, né, sobre relacionamentos homoafetivos, mas é claro que existe sempre pessoas que discordam, elas têm o direito de discordar, elas só não têm o direito de ofender o outro lado, certo? O choro é livre para ambos os lados, né? Mas a questão, a meu ver, não é em si o beijo, né, como eu disse. Eu acho que o ponto central que ninguém falou é o nome da revista. A revista em quadrinhos chama Vingadores, a Cruzada das Crianças. E aí, gente, eu vou dizer o seguinte, eu sou leitor de quadrinhos já desde que eu me entendo por gente, né? Turma da Mônica, Tio Patinhas, com 10, 11 mais ou menos eu fui para os super-heróis, tá ali, né? Super Múzio, Homem-Aranha em cima, enfim, eu comecei lendo X-Men, eu li vários Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, enfim. Eu sempre li quadrinhos e ainda leio quadrinhos. E como um leitor de quadrinhos, hoje eu também sou pai, tenho um filho de 2 anos, assim que ele crescer eu já começo a levar ele para Comic Con, né? Mas como um pai e como leitor de quadrinhos, eu vou dizer que até a mim me induziu em erro o nome dessa revista. Porque como leitor de quadrinhos, ao ler Vingadores, a Cruzada das Crianças, eu como pai, eu imaginaria tudo naquela história. Eu imaginaria que o Capitão América teve ajuda das crianças, que o Homem de Ferro salvou o dia junto com as crianças, que as crianças ajudaram em algum tipo de conflito, né? E a história, na verdade, ela é muito mais densa, né? O próprio roteiro da revista
ele fala sobre a questão do preconceito, né? O beijo entre os dois rapazes, ele está dentro do contexto da história, tá? Não é algo isolado, só para chocar. Não, ele está dentro do contexto dessa história. E eu gostaria de lembrar também, gente, que revistas em quadrinhos, elas sempre buscam quebrar paradigmas. Desde que quadrinhos são quadrinhos, eles fazem isso. Tem os próprios X-Men, Luke Cage, o Pantera Negra, que fala sobre questão racial, enfim, várias são as histórias, na história das histórias em quadrinhos, que buscam quebrar esses paradigmas. Então não é nenhuma novidade que uma revista em quadrinhos toque nessa questão. E existem homossexuais que curtem ler revistas em quadrinhos, assim como existem mulheres que também curtem ler revistas em quadrinhos, e até por isso, de uns tempos para cá, a gente veio vendo a indústria de quadrinhos se modificando, adaptando melhores histórias para mulheres, adaptando melhores histórias para homossexuais. Com qual objetivo? Com o objetivo de realmente poder ser um canal, né, de histórias para todos. Né? Tá aí o filme do Pantera Negra, que foi recorde de bilheteria porque os negros se sentiram representados. É óbvio, né? O Superman é super maneiro, né? É super legal, mas quando você vê talvez um super-herói que pareça contigo, ou que lide com os conflitos que você lida, né, dependendo da fase que você esteja na vida, você se identifica. Né? E esse é um dos propósitos das revistas em quadrinhos, e por isso que elas fazem tanto sucesso. Você se identifica com os conflitos daquele personagem, você torce por ele, porque de uma certa forma você também compreende as angústias dele, certo? Então, feito esse parênteses aí sobre revistas em quadrinhos, que não é nenhuma novidade ter algo diferente, né? Fica aqui essa reflexão, mas acima de tudo, sobre qual o nosso propósito, né? O que a gente quer como sociedade. Porque, ao meu ver, ao dar o nome da revista de A Cruzada das Crianças, você acaba induzindo os pais em erro. Né? Imagina que existe um pai com seu filho que está na Bienal e ele é super religioso, ele é super conservador, e aí o filho dele, de 5, 6 anos, vê lá uma revista sendo vendida chamada A Cruzada das Crianças, e ela é vendida fechada, tá num plástico, assim, não abre. E aí você automaticamente pensa aquilo que eu pensei, né? Porque como leitor de quadrinhos eu acabei julgando o conteúdo pela capa, né? Mas você acaba se levando por esse pré-julgamento, né? E aí você compra o livro, compra a revista, leva para sua casa e ao abrir você, né? Vê lá um beijo homoafetivo e você, como talvez uma pessoa religiosa, né, ou conservadora, você se choca, você se sente ofendido com aquele material, né? E aí você está naquele dilema com seu filho por um material que talvez, se você, como pai, soubesse antes do que se tratava, talvez você não comprasse, ou você deixasse para um outro momento para você debater com seu filho. E aí é que mora um ponto importante. Da mesma forma que você aí tem o direito de beijar quem você quiser, né? Homem com homem, mulher com mulher, enfim. Da mesma forma que você tem esse direito, pais também têm o direito de conversar com seus filhos sobre esses assuntos no momento que eles acharem mais oportuno. Direito é direito, gente. Né? Então, e viver e conviver com direitos diferentes das pessoas é que é o grande desafio da nossa sociedade. A gente precisa tomar cuidado com isso, senão a gente entra nessa espiral de loucura, né? Porque é o que a gente começou a ver depois que o prefeito viu a revista. Né? E por que essa espiral de loucura? Porque senão a gente continua alimentando o conflito. E aí o que veio, qual foi a reação do prefeito, assim como de várias outras pessoas que falaram um monte de coisa no Facebook, nas internets da vida, nas redes sociais, né? Espalhando fake news, e aí é fake news de um lado, fake news do outro. Por quê? Porque aí a gente, ao invés de ter a conversa, a gente tem um conflito. De um lado, estão lá, né, as pessoas mais conservadoras dizendo: esses caras querem destruir a família, querem destruir nossas crianças e tudo mais. E aí o outro lado vem e diz, né, o lado do LGBT, e fala: tá vendo? Como é que vocês são preconceituosos? Não pode ter esse tipo de material que vocês já reclamam. E aí, qual é o resultado disso? Só briga, só discussão, sem nenhuma conclusão ou sem nenhuma solução.
Quando a gente está nesse tipo de debate, a gente começa a ter que perceber o seguinte: ambos os lados têm algum tipo de posição sobre aquele assunto. Mas isso significa que não possam conviver harmonicamente, né? Então, a gente precisa se perguntar o que de fato a gente quer, né? A gente quer conviver em harmonia uns com os outros, né? Os diferentes, porque esse é o objetivo da gente viver em sociedade, né? E isso, de modo geral, é possível, só que a gente precisa ter um pouco mais de compaixão, e dos dois lados, tá? Tanto do lado LGBT, quanto do lado mais conservador, se assim eu posso chamar, né, da história. Por quê? Porque, gente, um lado precisa compreender melhor o outro, senão não funciona. E vocês querem ver um exemplo dos quadrinhos? X-Men. Vamos usar os quadrinhos, já que estamos falando de quadrinhos, para nos instigarmos a buscarmos sermos pessoas melhores, né? O que os X-Men, né, as histórias centrais dos X-Men falam? Existem os mutantes e existem os seres humanos, né? O Homo sapiens, que são os humanos comuns, e existem os mutantes, que são os Homo sapiens superiores. É como se eles fossem, de fato, uma outra raça. Eles têm uma diferença no seu DNA. E os mutantes e os seres humanos vivem conflitando entre si, porque os humanos têm medo dos mutantes, porque não compreendem o que os mutantes são capazes, ou temem que os mutantes os aniquilem, ou temem que os mutantes tomem conta de tudo. Certo? E aí, o que o líder dos X-Men, que é o professor Xavier, com certeza você já ouviu falar dele, se você não ouviu, joga aí no Google, né? Quais são os poderes do professor Xavier? Ele é líder dos X-Men e é o maior telepata do mundo. Só que diferente do que as pessoas podem pensar, ele teria o poder de, né, transformar a mentalidade das pessoas. Pá, agora ninguém mais é preconceituoso, todos nós vamos viver em harmonia. Mas ele não faz isso. O que ele faz é, junto com os X-Men, mostrar que os X-Men, que os mutantes podem viver em harmonia. Ele tem o objetivo dele é que humanos e mutantes possam viver em paz, em harmonia, e ele usa os X-Men para salvar os seres humanos, né, o mundo, o planeta, enfim, em diversas situações, né, que só os quadrinhos levam a gente, né, nessas histórias. Mas ele usa os X-Men para que os X-Men sejam um exemplo de como é possível que o lado que a princípio é o lado novo, o lado diferente, se a gente pode dizer assim, pode compreender melhor o lado velho, o lado antigo. E aí, gente, a gente precisa realmente ter um pouquinho mais de compaixão. E aí, eu realmente me volto aí até a própria comunidade LGBT. Por mais que o homossexualismo já exista, né? Tá aí os gregos lá de 2000 anos antes de Cristo, né? Que a gente tem conhecimento histórico, de uns anos para cá é que esse assunto começou a ser mais tratado de forma mais aberta. Então, ele é o novo, ele é o assunto novo da história. E aí é natural que o novo conflite com o velho, se é que a gente pode chamar de velho, né, o outro lado. Mas é preciso ter compaixão. É só a gente pensar no Nelson Mandela e no Mahatma Gandhi. Quando eles fizeram a revolução que fizeram, né, o Gandhi na Índia e o Mandela na África do Sul, combatendo o racismo, o Nelson Mandela não saiu dando porrada em branco. Vamos dar porrada nos brancos. Pá! Não. Ele realmente foi com orientação, com esclarecimento, com compaixão e com sabedoria, mostrando o seguinte, amigo, não é a cor da pele que me faz diferente de você, nós somos iguais. Né? Então, é óbvio que isso é uma luta constante, né? O racismo ainda existe, mas você percebe que ele deixou uma pedra fundamental nesse assunto. É possível convivermos, é possível tratar esse assunto sem ser um discurso da raiva, sem ser um discurso do conflito, sem ser um discurso da guerra. Então, como esse assunto ainda é um tabu, né, é importante que a gente compreenda que as partes elas ainda vão se estranhar, né? Ainda vai haver um conflito. E se a gente, ao invés de conversar sobre o assunto de uma forma menos armada, a gente criar cada vez mais essa espiral de loucura, a gente não vai alcançar solução alguma. Muito pelo contrário, os dois lados vão continuar brigando, dizendo que um é contra o outro, e aí, né, não se acaba nunca essa história. Então, que ambos os lados saibam ter um pouco mais de compaixão pelo outro, compreender melhor as diferenças e conversar melhor sobre isso. E aí eu volto a pensar o seguinte,
Se a revista, né, se a revista ela não se chamasse A Cruzada das Crianças, tá, que é um título que pode realmente levar a erro, ou até mesmo se a revista tivesse desde o início com as informações, olha, contendo, olha, possui conteúdo LGBT, ou seja, de uma forma mais transparente, de uma forma mais clara, talvez não tivesse gerado tanto problema. Por quê? Porque as pessoas que não querem ler esse material, elas iriam ver que é um material e iam deixar de lado. Aqueles que se interessassem, né, iriam ler o material e estava todo mundo feliz. Né? Ou seja, estava todo mundo curtindo revistas em quadrinhos, né? Ao invés de estarem brigando aí, né, por quem é o mais moral dessa história, quem que é o mais correto dessa história. Então, fica aqui a reflexão, né? Principalmente sobre... Nós estamos num momento de mudança cultural, né, pessoal? A cultura que nós tínhamos era uma e agora ela está alterando, ela está assimilando, né, novas formas de família. Então, isso é novo, é diferente. Né? Se é novo e se é diferente, a gente também precisa compreender que não é uma decisão judicial que de uma hora para outra vai fazer as pessoas mudarem, né? A gente precisa caminhar para esse processo de mudança. Então, por isso é que eu reforço a questão de que é importante a gente compreender os lados, né, compreender o que é importante para um, o que é importante para o outro e como é que a gente pode conviver melhor, sem tanto conflito, certo? Porque é assim que a gente realmente vai poder conviver bem e feliz. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você não gostou, quer reclamar, aproveite aí e comente aí embaixo. Só lembre que eu sou advogado e se você me xingar, eu te processo. Enfim, esse foi mais um Advogado Legal e até a próxima, pessoal. Obrigado.